Olá, eu sou o David Uchoa e estamos começando mais uma aula de física. Hoje nós estamos trazendo um conteúdo de um caráter mais interdisciplinar, vamos dizer assim, que é física aplicada à música. E a gente vai fazer essa abordagem pelo estudo das ondulações. E aqui nós vamos focar no movimento de reflexão e de refração de ondas em cordas. A gente vai fazer a abordagem de instrumentos musicais de corda, né, no caso. Então a gente vai focar mais no violão. Então vamos. Antes da gente falar sobre reflexão e refração, a gente deve levar em considerações algumas coisas, tipo características da onda, né, sonora, no caso, que é o que a gente está focando aqui, já que o intuito é ter uma interdisciplinaridade, algo que já está previsto dentro da BNCC, né, e já desde a reforma de 2016. Então, características de uma onda sonora. Uma onda sonora, ela é mecânica, ela também vai ser uma onda longitudinal. Não que uma coisa esteja associada à outra, mas é porque nessa configuração para ondas sonoras, ela se descreve dessa forma. Ela precisa de um meio para se propagar e ela se propaga no sentido da vibração. Inclusive, uma curiosidade que eu trago para cá é que, no caso do violão, essa propagação sonora ela provém de um outro tipo de propagação, né, que é na corda do violão, que ela é uma propagação transversal na corda, né? E quando o som sai de lá, aí ela já é outra história. Ela passa a ser uma onda sonora, aí ela se propaga longitudinal. Bom, as ondas longitudinais elas se propagam no mesmo sentido da vibração que está sendo provocada no meio, né? Como assim? Esse dedo aqui, né, que vocês estão vendo aqui, ó, ele está empurrando essa mola, nesse caso aqui, para frente e para trás. E a onda que se propaga é realmente no mesmo sentido desse movimento, né? Ela vai se propagar nessa direção aqui. No caso aqui para frente. Agora, as transversais, elas têm uma peculiaridade. Elas se propagam no sentido perpendicular ao seu movimento. Ah, mas que é isso, né? Eu não tô entendendo nada. Bom, basicamente, vocês podem ver aqui também que a pessoa está pegando essa corda, está presa a uma extremidade aqui, e está fazendo movimentos no sentido para cima e para baixo, como a gente pode perceber aqui nessa imagem, né, por exemplo. Aí o que acontece? Ela está fazendo esse movimento de subir e descer. Porém, a onda se propaga de forma realmente perpendicular. O que seria algo perpendicular, pelo amor de Deus, né, gente? Algo perpendicular é algo que faz um ângulo de 90 graus. Pronto. Impossível você esquecer depois disso. Se eu estou fazendo esse movimento subindo e descendo, para onde é que ela vai se propagar? Para frente, né? Faz um ângulo de 90 graus. Então essa é a característica. No violão, se você perceber, como eu estava falando, né, o movimento transversal é quando você bate nas cordas. Faz um movimento transversal. E o movimento sonoro, né, que o som faz, no caso, ele é um movimento longitudinal. Eu ainda não entendi. Tá bom, cara. Você não entendeu, beleza. Pois fica com esse vídeo aqui de como as cordas se comportam quando elas estão sendo tocadas. Mas bora adiante. Bom, então a gente começa apresentando essa primeira fórmula aqui, que ela é bem conhecida como a equação fundamental da ondulatória. Velocidade é igual ao comprimento de onda vezes a frequência. Outro conceito que a gente tem que ver também é a questão da densidade linear, que basicamente e ela é dada pela seguinte fórmula. A gente tem esse μ aí, que é igual a massa sobre L, mas esse μ representa a densidade linear, o m representa a nossa massa da corda, e o L, o comprimento da corda. Sabendo esse parâmetro, você consegue calcular tranquilamente
Não é algo tão difícil também de se calcular, né, gente? Bom, e outra equação muito importante é essa equação de Taylor. O que é que a equação de Taylor nos diz? A velocidade é a raiz quadrada da força de tensão sobre a densidade linear. E uma coisa importante também que a gente deve levar em consideração, na equação fundamental da ondulatória, a velocidade ela é proporcional à frequência. Então, se eu aumento a velocidade, eu vou aumentar a minha frequência. Já na equação de Taylor, o que é que ela nos traz? Que quando eu aumento a velocidade, eu diminuo a densidade linear. Na verdade, o contrário, né? Se eu diminuir a densidade linear, eu vou ter uma velocidade maior. Geralmente é assim que se interpreta. E o mesmo vale para o contrário, né? E a gente vai ver que esses termos estão totalmente relacionados nesse vídeo que eu vou soltar para vocês em relação às cordas de um violão. Nós sabemos que é o Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi. Mi, Lá, Ré, Sol, Si, Mi são as cordas do violão. Então aqui eu tenho um Mizão, aqui um Mizinho a gente fala. Não é verdade? Mais grave, o som é mais grave, todo mundo sabe. Enquanto aqui embaixo, elas são mais agudas. Reflexão e refração de ondas. Bom, para esse fenômeno acontecer, deve haver uma diferença de velocidade no meio em que ele está se propagando. Oh meu Deus, como? Como é que eu vou imaginar isso? Calma, pequeno gafanhoto, é muito simples, calma. Você vai ter o seguinte. Imagine que deste lado, do lado A, você tem uma onda se propagando com uma certa velocidade proporcionada pelo meio, pode ser o ar, e ela entra nessa interface aqui, ó, que divide o meio A do meio B. A gente pode dizer que esse meio B pode ser a água, por exemplo, né? Quando essa onda incidir aqui, uma parte dessa onda vai seguir adiante, né, que vai ser a onda transmitida, que no caso é a onda refratada, e uma parte dessa onda, por conta da densidade, né, vai fazer que uma parte volte, que no caso vai ser a nossa onda refletida. Bom, gente, essa informação é muito importante. Quando as ondas são periódicas, ou seja, ela tem um período definido, nesse caso, a frequência das ondas, né, mesmo se ela passar se ela for transmitida, que no caso também pode ser chamada de refratada, e refletida, elas não vão mudar a frequência, tá? A frequência vai ser a mesma. O que é que vai mudar? Vai mudar a velocidade da propagação. Mas a frequência vai ser a mesma. Então, dado um período de incidência com uma certa frequência, a onda refletida e a onda refratada, ambas terão a mesma frequência. Dando continuidade, reflexão de ondas em corda. A gente vai fazer uma análise para duas situações possíveis, que é quando a haste está fixa, ou seja, uma das extremidades da corda você segura e a outra está presa a uma parede, por acaso. Ou seja, isso é o que eu chamei de resistência. Ou seja, esse fio vai ter uma resistência na outra ponta. E o que é que vai acontecer? Basicamente, você vai mandar o pulso. Quando você mandar esse pulso, ele vai com uma certa velocidade aqui, né? E vai bater na ponta onde ela está fixa. E ela vai voltar, naturalmente. O que acontece é que quando ela volta com a fase invertida. Ela faz essa inversão de fases quando tem essa resistência, né? Ou seja, você vai ter uma reflexão aqui que ela é de fase invertida. Agora, olha o que acontece quando a gente tem uma extremidade livre. Aí o que seria essa extremidade livre? Imagine um fio, uma corda, e ela está presa num anel, e esse anel está colocado entre uma haste. Está ali livre dentro de uma haste. Qualquer de metal que possibilite o movimento desse anel quando a gente fizer os movimentos oscilatórios. E, basicamente isso aqui. A haste, o anel aqui, esse anel ele pode se movimentar aqui para cima e para baixo.
que eu vou fazer? Ou como você vai imaginar aí? A gente vai fazer o movimento do pulso, de novo. Quando a gente fizer esse movimento, vai aplicar uma velocidade que ele vai na direção da haste, lá onde o anel está livre, para oscilar junto. E o que é que vai acontecer? Ele vai bater do outro lado, né? Só que o anel vai fazer um movimento de... Se for um movimento de subida, ele vai subir também, né? E o que acontece? Na refração dessa onda, ou desse pulso, no caso, ele vai voltar com a mesma fase de antes. Ou seja, ele não vai inverter a fase. Então, basicamente, o que acontece é isso. Quando a haste, quando o ponto da extremidade é fixo, ele vai inverter a fase quando bater lá e voltar. E quando ela for livre, aí não importa. Ela vai e volta na mesma fase. A refração de ondas em corda. Aí aqui a gente vai ser análogo a outra observação, gente, tá? Não tem muita diferença. A diferença, na verdade, aqui ser que teremos a gente vai imaginar a seguinte situação. De um meio menos denso para um meio mais denso. Foi o caso lá do vídeo em que ele explicou, né? Que cordas com maiores densidade, a velocidade tende a se propagar com uma velocidade menor. Cordas com menos densidade tendem a se propagar com uma velocidade maior. Desse modo, o que é que a gente vai ter? Imaginem que esse ponto bem aqui seria essa parede, tá? Essa parede aqui, ó. O que acontece? Essa parede ela é mais densa do que esse fio, né? Vocês concordam comigo? É tanto que se ele tiver um ponto fixo, ele nem vai refratar. Assim, teoricamente a refração ocorre. Ela só fica obstruída pela parede, né? A gente não consegue ver o movimento ondulatório. Mas se não tivesse a parede, esse movimento continuaria, né? Vocês concordam comigo, né? Então, vamos supor que essa parede, né? Ela fica bem por aqui. Aquela mesma parede. Essa parede ficaria por aqui. Aí o que é que vai acontecer? Vai haver uma troca de meios, né, de propagação. Justamente do meio menos denso para o mais denso. O que vai acontecer? Eu vou mandar um pulso, ele vai com uma certa velocidade de propagação, e quando ele bate na outra corda, que ela é mais densa, o que é que vai ocorrer? Vai ocorrer a refração normal, só que essa refração vai ter uma velocidade menor, né? Uma parte desse movimento oscilatório, que vai seguir adiante, e uma outra parte vai retornar com a reflexão. Só que ela vai retornar invertida. Por que ela vai tornar invertida? Lembra da parede? Pois é, aqui ele representa com a resistência, né? A resistência que é justamente quando ele tenta trocar, quando ele vai trocar o movimento de propagação de um meio menos denso para o mais denso. Aí, por ter essa resistência, ele vai fazer o movimento só que invertido, né, dessa vez. Ou seja, é porque apresenta essa resistência de mudança de meio que a gente tem uma reflexão invertida. Agora, vamos imaginar a situação do meio mais denso para o meio menos denso, né? Ou seja, vai sem resistência. O que é que vai acontecer aqui, né? A gente tem uma corda que ela é mais densa, então, quando a gente mandar um pulso nela, ela vai, né? Normalmente, vai gerar, quando ela for trocar de meio de propagação para o menos denso, vai haver aí uma refração, né? Então ela vai seguir adiante. A velocidade, teoricamente, e praticamente, e absolutamente, ela vai aumentar. Você vai ter também uma reflexão, que é bem menor, em detrimento do fio ter menos massa, então não vai dar para ele continuar, não vai dar para ele transferir toda a energia, né? Então parte dessa energia vai voltar. Com uma velocidade bem menor, obviamente. Que a maior parte dessa energia é transmitida para o fio com menos densidade. Linear, não se esqueça. Eu estou falando de densidade aqui, mas
Parece que eu esqueci a linearidade, mas é a densidade linear, gente, tá? Sempre densidade linear, tratando de cordas. Algo que você pode observar é que se você trouxer aquela equação lá, que é a equação fundamental da ondulatória, a velocidade era igual ao comprimento de onda vezes a frequência, né? Que era lambda vezes f. O que é que a gente sabe? Que a frequência ela não muda, sabendo que o pulso é o único pulso que veio de um único emissor, então ele tem um período determinado, ou seja, ele tem uma frequência determinada, essa frequência não vai mudar. Então, quando ele trocar de meio, a gente vai ter aqui, né, essa configuração aqui. A gente basicamente iguala as frequências, a frequência de A e a frequência de B. E aqui eu estou chamando de a corda com menor densidade e de B a corda com maior densidade. A gente tem essa seguinte configuração, né, que está descrita aqui, que é a velocidade de A sobre o comprimento de onda A é igual à velocidade B sobre o comprimento de onda B. Tá, você pode também ver nessa outra configuração. Eu coloquei porque vai que você aparece por aí e não lembra o que é que significa esse L, né? Esse L também é associado facilmente ao comprimento de onda, tá? No caso aqui, no comprimento de um pulso, né? E basicamente ele descreve a mesma coisa. Só mudou a sigla do parâmetro, mas basicamente a mesma coisa. Tá? E o que é que a gente deve levar em consideração agora também? É que o que é que vai mudar, né? Porque a frequência não muda, mas a velocidade você sabe que muda. Então, se muda a velocidade, a gente tem aí que as amplitudes vão mudar também. Porque a gente tem uma associação de densidade linear com a velocidade, né? Então, basicamente, o que a gente vai ver aí é uma relação entre as amplitudes, que ela é dada pela amplitude refletida. Ela é fácil até de entender, gente. Ela é dada por essas fórmulas. Basicamente, você não vai ter que se preocupar com essas fórmulas. Eu trouxe porque é interessante você saber, sabe? Mas, geralmente, se você for fazer algum vestibular aí, um Enem na vida, basicamente, eles vão fornecer esses dados, essa formulazinha bem apresentada aqui. A gente tem que o módulo da velocidade A menos o módulo da velocidade B dividido pela a velocidade A mais a velocidade B. Vezes a amplitude incidente, a amplitude do pulso, que é aplicado lá no início. Está bem descrito aqui, apareceu, né, esses A com o índice I, que é justamente sinalizando que isso aqui é o comprimento da amplitude do movimento incidente. Esse aqui, esse outro Azinho aqui, com ref, ele representa a amplitude da refração. E esse Azinho aqui é a amplitude refletida. Que é justamente o que a gente está analisando agora. Bom, vamos tentar entender isso aqui. É mais fácil você trocar as variáveis aí, né, os parâmetros, por números para você entender basicamente o que acontece. Durante durante a amplitude refletida, o que é que vai acontecer? Parte da energia vai para lá, parte da energia vai para cá, né? Agora, para saber se essa energia é menor, é muito simples. Imagina que você tem uma velocidade em A que ela é maior do que em B. Tecnicamente. Bom, basicamente é isso, né? Ela vai ter que ser maior em A do que em B. Porque você está saindo de um meio menos denso para o mais denso. Então, vamos trocar isso aí por números. Vamos supor que você tem ali 2 menos 1. Ela cai, quando ela passa do meio A para o meio B, ela cai um pouco. Ela cai 1, né? Você vai ter um 2 menos 1, ou seja, 1.
E é um módulo, então você não se preocupa com o sinal. E embaixo você vai ter 1 mais 2, então você vai ter ali 1/3, que é a amplitude incidente. A amplitude que você aplicou antes, ela vai ser agora dividida por 3. Ou seja, essa amplitude refletida, ela vai ser dividida por 3. Agora, quando você passa para a ideia para a questão do movimento de refração, que é a amplitude refratada, você vai ter aí que 2 vezes a velocidade b dividida por a mais b, né, vezes a amplitude incidente. O que é que acontece? Da refletada. É melhor de você entender essa refletada quando você vai analisar essa situação, que é do meio mais denso para o meio menos denso. Porque aí você imagina que aqui é A e aqui é B. Por que é mais fácil de imaginar isso aqui? Porque quando você tem uma velocidade B, né, ou seja, você vai aplicar um pulso aqui, ele vai com uma velocidade, e quando ele troca de meio, você tinha uma densidade maior e agora tem uma densidade menor, o que é que vai acontecer? A velocidade ela vai aumentar. No caso aqui, ela vai aumentar 2 vezes, como está apresentada na forma. Então você até percebe que o comprimento que dá do pulso, ele meio que dá uma dobrada, né? Bom, tentando melhor explicar aqui como é que a amplitude refletada ocorre. Basicamente, ela sai de um meio menos denso, com uma velocidade que é mais baixa, e ela vai com a sua velocidade original, né? E ela vai para um meio menos denso. Sai do meio mais denso para o meio menos denso. O que é que vai acontecer? Se ela está indo com a velocidade que é baixa, se ela está indo com a sua velocidade original, quando ela troca de meio, ela vai aumentar essa velocidade. Ou seja, a amplitude ela vai dobrar de tamanho, né, como você vê aqui. Bom, então a gente vai ter aqui que o VA vai ser menor do que o VB, né? A velocidade do VA vai ser menor do que a velocidade em VB. Isso significa dizer que, como vai dar algo maior do que 1, então vai ser algo maior do que a amplitude incidente, ou seja, a amplitude em que eu apliquei no pulso lá no início, quando foi para dar o primeiro movimento no meio mais denso, ela vai duplicar. Ou seja, vai ser maior. Quando a densidade é maior e vai para menor. Agora, quando a densidade é menor e vai para maior, aí a configuração já muda, né? Na amplitude refratada. Porque na densidade menor da corda, eu vou ter uma velocidade que ela é maior, né, no seu meio, do que quando ela troca de meio de propagação. Ou seja, minha velocidade inicialmente, no meu pulso de incidência, é maior, mas quando ela troca de meio, vai gerar-me uma amplitude que é menor do que a de antes. Consegue entender? Porque o meio de propagação ali, ela vai ser maior. Então nessa parte aqui você vê que depende, né? Depende da situação que você está analisando. Se você for sair, então vamos recapitular tudo aqui, vamos juntar tudo. A refletida, o que acontece? Na refletida, independe de qualquer coisa. Então, uma parte da energia vai e outra parte dela volta, e volta com menos velocidade, ou seja, com amplitude mais baixa. Na refratada, você vai ter 2 casos possíveis, que quando o pulso está saindo de um meio menos denso para um mais denso, ele vai ter uma velocidade reduzida quando trocar de meio e, consequentemente, quando reduz a velocidade, vai reduzir a amplitude. E no segundo caso, que é quando o pulso estiver saindo de um meio mais denso para um menos denso, você vai ter que a velocidade na corda grossa vai ser menor do que na corda mais fina, né? Ou seja, o que você vai ter aí é que a amplitude que era menor, ela vai passar a ser maior por se propagar em uma corda que é menos densa, e a velocidade
é maior do que numa corda mais grossa, uma corda mais densa, que a velocidade é menor por causa dessa configuração toda. Ok? Agora, a gente vai exercitar um pouco os nossos conteúdos, né? E eu trouxe essa questão aqui. Então a questão nos diz o seguinte: uma corda de comprimento L igual a 10 metros tem fixadas nas extremidades no instante 0, né, t igual a 0, um pulso triangular inicia-se em x igual a 0 metros, atingindo o ponto x igual a 8 metros no instante t igual a 4, como mostra na figura abaixo. Com base nessas informações, faço o que pede. Faço o que se pede. Ok, fazer o que se pede. Bom, você vê aqui, né, como é que ela se propagou. Ela se propagou aqui do instante 0 até o instante 8. Foi isso que aconteceu. E a A, ela pede o seguinte: determinar a velocidade da propagação do pulso. Essa questão é bem fácil, né? Porque se trata de uma questão de velocidade. Já foi dado os pontos, foi dado a variação de espaço e foi dada a variação de tempo, então não tem nem muito o que fazer, né? Você só vai usar velocidade é igual a variação do espaço sobre a variação de tempo. Então você só monta aí, já está tudo dado mesmo, né? Que ele deu aqui, que tem muito o que fazer, né? O resultado aí dá 2 metros por segundo. E a próxima questão, mas antes de passar para a próxima questão, a gente já está finalizando aqui a aula. Eu deixei, na verdade, eu preparei uma lista de exercícios no Kahoot. E se você quiser acessar ela, se você estiver pelo computador, você só aponta aí o seu leitor de QR Code no celular que ele vai abrir o questionário e, obviamente, seria bom que você já tivesse QR Code instalado. O Kahoot instalado, né? Seria ótimo. Mas se você não conseguir acessar por aqui, não se preocupe, eu estou deixando também um link na descrição aqui desse vídeo, caso você tenha dificuldade para acessar pelo QR Code. É só você acessar pelo link que ele vai levar para as questões. Então vamos dar continuidade aqui. Desenhe o perfil da corda no instante t igual a 7 segundos. Bom, gente, aqui é simples também, né? O que ele quer? Ele quer o perfil, ou seja, seria o movimento retornando. Só isso. Simples. Aí se você tiver alguma dificuldade, você segue esse método aqui que eu vou fazer, que ele é bem simples, né? Você pega os pontos e vai marcando, gente. Simples. A onda, o pulso não está voltando, então, o que é que você faz? Você pega o ponto, né? Você marca esse ponto, que é o ponto em 7 segundos, que é o que ele quer. E basicamente é um movimento invertido, mas não confunda esse invertido que eu tô falando, é porque ela bate no... É como se ela estivesse voltando, entendeu? Então você vai ter que fazer o movimento dela voltando. Não é que ela vai inverter a fase, ela não vai inverter a fase, ela só vai fazer o movimento de volta. Então você marca aí 2 pontos, você vê aqui que ela tá em 5, 6 e 7. Tá em 5, você vê que aqui ela tá em 5, 6, 7, né? São 2 para chegar. Então você vai fazer aqui também, você vai botar o ponto no 9. Por quê? Porque voltando, tecnicamente seria... É como seria indo. Você basicamente vai fazer isso. Então você vai contar 2 aqui, né? Para trás. Então vai ser 8. Vai ser 9, 8, 7. E para frente, você vai ter o quê, né? Pela configuração aqui vai de 7 para 8. Então, como tá voltando, né? Então vai ser de 7 para 6. Aí é só ligar os pontos. Simples. Questãozinha bobinha. Isso era tudo que eu tinha para a aula de hoje. Então, teste seus conhecimentos agora lá. Vai lá no QR Code, dá uma olhadinha nas questões. Tá muito show. É até bom para você fixar os seus conhecimentos aqui obtidos. E também questão de você fazer já os seus testezinhos a respeito desse conteúdo, né?
Isso é tudo que eu tinha por hoje, pessoal. Valeu, até a próxima e tchau!